Licorice Quarter, onde eu vou falar inglês, hein? Vamos gravar. Gente, eu falo para o Senhor, Senhor, deposita amor no meu coração. Mas depositar amor por uma pessoa que você ainda não viu, ainda não tocou, ainda não olhou nos olhos. Eu fico olhando e fico grata ao Senhor. Só Deus faz isso. E hoje eu quero chamar com muita alegria no meu coração, porque eu sei que o dia que eu for para aquela terra lá, vai ter festa, hein? Dia e noite. É lá de Montes Claros. Quando é de Montes Claros, o que a gente faz? Pega papel e caneta que a gente aprende pra caramba, é ou não é? Mas eu quero chamar aqui com muita gratidão ao Senhor por essa pessoa fazer parte dessa sala, porque ela faz a diferença, porque o que ela passa, ela me ensina, e a gente tem trocado essas figurinhas. Então é com muito prazer, com muita alegria que eu chamo minha irmã Ivanete Caetano. E quando eu falo Ivanete do RTT, gente, não me pergunte por quê, hein? Nunca vi essa mulher na igreja, nem muito menos fazendo nada, mas eu não sei, eu sinto nela algo diferente. Quando eu falo reteté, é coisa boa, viu? Então vem para cá, Ivanete, porque assim eu tenho um prazer enorme de estar chamando você para transbordar nessa terça-feira. Fique calma, respire, pegue sua água e fique à vontade, porque a sala é sua, viu? Vem para cá, Ivanete. Bom dia. Não dá para ficar calmo não, viu? Não dá para ficar calmo não, que são telas, mas é muito real. Eu quero dizer que eu também estou muito grata a Deus por essa oportunidade de estar contando o processo vivido, o processo que estou vivendo, e dessa confiança de que o Senhor, ele está, embora em alguns momentos a gente pense que ele não está, mas ele sempre esteve e ele sempre vai estar ao nosso lado. Eu quero deixar aqui para a nossa meditação e dentro do que eu quero compartilhar com os irmãos, Isaías 51, o versículo 10, 11 e 12, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Esses últimos meses desse ano não foram muito legais. Foram Foram noites que pareciam que não ia passar. E essa música era bem a música do Mônica, que eu estava pensando para o dia de hoje. Era essa música, porque é só cair no que a gente aprende a levantar. É dessa forma. Então, eu me lembro que quando eu me casei, eu vou ver se dá para resumir tudo dentro do tempo que a gente tem. Quando eu me casei, eu falei para o meu esposo, eu vim de um lar tortuoso, eu vi tudo como acontecia dentro de casa, a maneira que papai reagia, e eu não quero criar os meus filhos dentro de um lar dessa forma. Eu não quero criar os meus filhos num lar de tortura, de traumas. Eu não quero isso para a vida deles. E entramos nesse acordo. Para ele tudo bem, porque para ele também veio de um lar cheio de conflitos, então a gente estava dentro desse acordo de criar os nossos filhos de maneira diferente. E aí, só que de uns 5 anos para cá, quando eu engravidei de Davi, quando eu fui ganhar Davi, meu esposo não estava, que ele trabalha fora. Ele não conseguiu vir para ele me acompanhar. E eu fui sozinha. E o meu parto foi uma tortura. Deslocaram o meu nervo ciático, quebrou a clavícula de Davi, e o meu esposo chegou aqui 5 dias depois. Eu nem sequer conseguia levantar da cama direito para cuidar nem de mim e ainda para cuidar do bebê. E eu, quando ia dar banho em Davi, Davi entrava em desespero, porque ele estava com a clavícula quebrada e ele chorava muito, e isso me torturava. Isso, eu tinha vontade de afogar ele dentro da banheira, porque o choro dele era tão desesperador
e eu não podia fazer nada, e eu também sentindo dor. E eu me desesperava. Eu logo dava o banho rápido, tirava, agasalhava da maneira que tinha que agasalhar, para que eu não ouvisse ele chorando. De lá para cá, eu meio que tomei ódio do meu esposo. Tomei ódio, porque eu não conseguia sair fora daquilo. Passava tempo e outro, eu estava sempre lembrando, e aquilo me fazia eu ficar com raiva dele, porque foi 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 horrível. Aquele processo foi horrível, e até hoje eu ainda consigo sentir a dor. Então, de lá para cá, eu comecei a murmurar muito, falando do meu esposo, dos meus filhos dentro de casa. É, você parar, ele não presta, ele não faz nada, ele é isso, ele é aquilo, e foi dessa forma. Até chegou esse ano, a minha Maria Vitória, a minha joia preciosa, fez os 18 anos dela, e foi para o processo dela, que para mim era o que eu mais queria, foi para a faculdade. Oh, que maravilha, minha filha na faculdade, estudando. Vai conseguir o que eu não consegui. Só que não foi bem assim, não. Aí eu vi a minha filha fazendo aquilo que eu sempre trabalhei com ela para que ela não fazia. Eu vi a minha filha desviando por caminhos tortuosos que de 14 anos para cá de conversão, eu falo de 14 anos para cá porque foi quando eu aprendi o temor a Deus, a viver de acordo com a palavra de Deus. Mas desde quando eu engravidei dela, eu me renunciei para que quando ela crescesse, ela tivesse uma vida diferente da minha. Ela não passasse por os caminhos que eu passei. Que aí, de repente, eu vejo Maria Vitória ali fazendo aquilo que eu não era o que eu não queria, era o que eu achava que não era bom para a vida dela. Porque nem tudo que a gente não quer não é bom para eles. Porque a gente quer mudar os nossos filhos de acordo com o que a gente quer, mas nem tudo que a gente quer é o que eles vão viver. Mas desde que seja as coisas boas, que não vai trazer sacrifício nenhum para eles. Eu lembro que um dia a Maria Vitória chegou mais tarde da faculdade e eu briguei com ela. Aí eu não sei se aqui tem alguém que conhece a música Teresa, Daniel e Samuel. Aí eu sei que eu falei para ela, e quando eu estava saindo do quarto dela, eu falei: eu não tenho uma Teresa dentro de casa. E quando essas palavras saíram da minha boca, foi como uma espada no meu coração. Eu falei, eu lancei fora o que eu não devia ter lançado. Eu senti na hora o peso das palavras. Isso foi numa quinta-feira, quando foi na sexta-feira, deu 11 horas, nada de Maria Vitória. Deu 12 horas, nada de Maria Vitória. Deu 1 hora, nada de Maria Vitória. 2 horas da manhã e nada de Maria Vitória. E eu ligando, e Maria Vitória não atendia. Só que aí, então, eu já tinha me dado conta de que a minha Teresa estava dentro de casa. Até que eu consegui falar com um colega dela, Maria Vitória estava bêbada num barzinho. Saiu da faculdade e foi para um barzinho. E eu aqui desesperada. Tá viva? Tá ótimo. Chegou em casa bebendo bebida, bêbada. Eu falei, meu Deus, aonde que eu tô? O que que eu fiz? No que eu errei? E aí começou os meus julgamentos. Só que eu achei que seria só aquele dia e que ia ficar tudo bem. Só que aí não foi. Aí começou, era um dia sim, outro não, depois era 1, 2, 3, 4. E chegou um tempo que foram esses versículos aqui que eu falei para Deus. Eu não conseguia acompanhar a sala, eu não conseguia ir para a igreja,
porque na igreja, a pregação da igreja agora era só de mãe que não sabia criar filho, da mãe que não orientava os filhos a ter o temor de Deus, era só o filho pródigo, era de quem estava em pecado, era só isso. Então, eu falei, eu preciso participar da sala, só que tem tanto tempo que eu não entro na sala que eu tenho vergonha de entrar na sala. Mas ainda assim, de vez em quando eu entrava rapidinho, porque é o período que eu pegava o ônibus, e nem sempre dava para ficar com o celular ouvindo, porque às vezes eu ia em pé e não dava para ficar com o celular ouvindo. Eu sei que ali para o mês de maio, um dia eu falei com ela, eu falei, Maria Vitória, bem que você... ela me mostrou alguma coisa no telefone dela a respeito de criança. Aí eu falei, Maria Vitória, você podia casar logo e me dar um neto, né? Aí ela virou para mim e falou, casar, mãe? Para ter um casamento igual o da senhora? Eu lasquei. Era o que eu precisava ouvir, era isso. Eu falei, mas como assim? O seu casamento não precisa ser igual ao meu. Eu sou uma mulher tola, desorientada, perturbada, e você é inteligente. O seu casamento não precisa ser igual ao meu. E não vai ser igual ao meu. Ela é mãe, talvez daqui uns 10 anos. Naquele momento, eu caí na real de tudo que eu estava vivendo. E aí, a partir dali, eu falei com Deus, nunca mais, Deus, eu vou falar do meu esposo para ninguém e nem com os meus filhos, porque isso foi algo que eu falei para ele, que eu não queria um lar de conflito para os meus filhos. Gente, e dali para cá, eu eu falei com a irmã Kátia, que eu falei até ir, eu falei, irmã Kátia, eu não sei de onde é que saiu o amor por aquele homem, não, mas o trem mudou totalmente. Assim, parece que o que estava ali, aquela raiz que estava trazendo aquele conflito dentro de mim, porque às vezes eu queria ficar bem, mas quando eu lembrava do que tinha acontecido, aí eu já mudava totalmente com ele. E naquele momento mudou, parecendo que arrancou aquilo ali e saiu. E eu falei, meu Deus, e agora? Só que antes eu já tinha falado para ele que eu ia me separar dele. Eu já tinha falado para ele o mês anterior. Tinha falado que eu ia me separar dele porque eu casei com ele para ele me ajudar a criar os meus filhos de maneira que os meus filhos não viessem a viver as coisas do mundo que a gente tinha vivido. E eu estava vivendo isso, então eu não precisava mais dele. Mas, irmãos, Deus ele tem a maneira dele de trabalhar e não tenta a gente tentar entender Deus, porque quando a gente entender, ou se algum ser humano entender Deus, ele não vai ser mais Deus. Então, ele tem as maneiras dele. Aí eu me desesperei, eu falei, eu preciso caçar uma forma de pedir perdão para esse homem, de alguma forma, e falar que eu não quero que ele vá embora, não, para ele poder ficar. Não é para ele ir embora, que ele tem que ficar, porque se o processo está ruim com ele, imagina sem ele, vai ficar pior ainda. Aí eu peguei, procurei, falei com ele que viesse, ele falou que não dava, peguei, fui para o serviço dele, fiquei lá, a gente sentou, conversou, pedi perdão e voltei para casa mais aliviada. Mas o meu processo com a minha Mariazinha continuou. E eram noites que pareciam que não ia passar. Tinha dia que ela voltava na madrugada, tinha dia que voltava no outro dia. E foram dias horríveis, horríveis, horríveis. E eu não sequer tinha uma palavra de conforto. Não sequer tinha uma palavra de conforto, era só de julgamento. Eu conversei com a irmã Kátia, eu falei, irmã Kátia, eu preciso de oração, eu preciso de ajuda. E eu conversava com ela, irmã Kátia é muito sábia, porque eu acho que quando a gente vem desses conflitos, a gente tem mais o que acrescentar na vida do outro. E ela sempre me orientava, falava comigo, calma, irmã Nete, é um processo, vai passar, isso é só um período, vai passar. Eu sei que chegou um dia, irmãos, que o meu espírito estava tão perturbado,
que eu falei para Deus lá no meu serviço, eu me retirei e falei com Deus: "Ô Deus, eu pequei contra o Espírito Santo. O que eu fiz? Porque eu não consigo sentir mais a tua presença, Senhor. Eu não consigo, eu acho, Deus, que nesse momento eu estou igual Saul, eu estou endemoniada, não é, Deus? Porque não tem condição. Eu não consigo sentir a tua presença, eu não consigo sentir o teu espírito, o meu coração está duro, eu não consigo chorar, eu não consigo me desabafar. O que que eu faço?" E eu lembrei desses versículos. Aí no meu celular tem a Bíblia, eu peguei e comecei a ler dessa angústia da alma, irmã. Eu comecei a ler esses versículos e comecei a falar com Deus, dessa mesma forma que está aqui nesse versículo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E o que eu mais repetia era: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu sei que naquele momento eu falei com Deus: Deus, se para ter a tua presença, o Senhor ter que levar Maria Vitória, leva. Se tiver que levar Vitor, leva. Ana Júlia, Débora, leva os 5, mas eu não posso ficar sem a tua presença, Senhor. Aí me veio assim, e você sabe a dor de perder um filho? Veio na hora. Aí eu falei assim: eu não sei a dor de perder um filho. E eu sei que deve ser muito doloroso perder um filho, imagina perder 5. Mas eu consigo, sei que eu irei conseguir viver com a dor da perda de todos eles. Mas sem a presença de Deus eu não posso viver. Eu preciso sentir Deus, eu preciso te sentir, Deus, eu preciso. Eu preciso da tua presença na minha vida. Eu não posso mais viver desse jeito. E naquele momento eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Aí eu falei: "O Senhor está aqui, o Senhor não foi, eu não pequei, o Senhor está aqui, porque eu consigo sentir o Senhor". Aí, daquele dia, eu falei: "Eu não estou indo na igreja, eu sei onde eu posso conseguir força e conseguir essa presença. Eu vou para a sala do transbordo. Eu não sei como que eu vou fazer, mas eu vou entrar, vou dar um jeito de entrar, nem que seja só para ouvir o bom dia de Mônica, mas eu vou entrar". E comecei a entrar, tinha vezes que caía, quando a irmã Kátia estava no ônibus, eu acompanhava com a irmã Kátia. Assim, do mês de junho para cá, eu comecei a ser mais frequente. Então, a rota começou a mudar, porque aquele julgamento de que porque eu via, Maria Vitória daquele jeito, eu me sentia da maneira quando eu estava no mundo, eu me sentia como se eu tivesse em pecado também com Deus. Como se eu tivesse fazendo as mesmas coisas, como se eu tivesse bebendo, tivesse nas noitadas, e aquilo estava uma culpa enorme sobre mim. Lembro que um dia eu falei com meu irmão, eu falei: "Agora dói mais, porque eu estou me vendo naquela situação e sei que ela está passando, eu estou sofrendo por mim e por ela, porque está um sentimento de culpa, como se eu também estivesse cometendo aqueles atos". E foi um período angustiante, um período horrível. Aí do mês de junho para cá, aí já deu mais uma aliviada na alma, que foi o momento que eu comecei a ser mais frequente na sala. As histórias de Taninha, que é só Deus mesmo, que cada vez que eu ouvia era mais uma força que dava, eu falava: "Caraca, ela vive a palavra". Ela vive na prática, porque ela lê e acontece com ela, e ela vem e conta dentro da palavra aquilo que realmente aconteceu, tudo de acordo ali. E aí, com as reuniões da pastora, eu lembro que um dia a pastora foi falar, ela falou: "É a sessão", eu falei, aí depois ela falou assim: "Às vezes eu me esqueço que eu não estou em uma sessão", aí eu falei aqui: "A senhora está numa sessão sim, viu pastora, porque a senhora está me curando". Aí eu peguei e quando foi ali para o finalzinho de junho, eu falei: "Eu preciso me desligar de algumas coisas, porque eu preciso
do meu relacionamento com Deus. Eu vou eu vou sair, eu vou trancar a faculdade. Eu estava fazendo a faculdade. Eu falei: "Eu vou trancar a faculdade". Eu trabalhava em 2 serviços, eu vou sair de um. Só que quando eu saí, ainda estava me faltando coisa. Eu falei: "Eu vou sair até desse serviço aqui", porque eu nesse momento agora tudo que eu quero é Deus. Eu preciso me renovar em Deus e eu tendo que sair, ficar todo dia fora de casa, para mim não vai dar, não vai dar. Nesse momento eu só quero Deus. E saí do serviço. Saí do serviço e voltei. Aí eu continuei com frequência no grupo. Aí quando foi no início de julho, a minha Maria, achei que a minha Maria já tinha aprontado de tudo, a minha Maria me apronta mais. A minha Maria me pulou o muro para ir para a rua. Eu falei: "Meu Deus", naquele dia eu falei: "Pronto, agora a casa acabou de vez". Não foi só o teto que caiu agora não, agora as paredes também caíram. Aquele dia foi o pior dia da minha vida. Foi o pior dia da minha vida. Naquele dia eu queria morrer. Eu peguei, os meninos dormiram, só que quando a Ana Júlia está me vendo angustiada, eu olho na cara de Ana Júlia é a minha terceira. Eu olho na cara dela e eu vejo o meu sofrimento na cara de Ana Júlia. Ela fez um chá e falou: "Mãe, toma". Eu fiz um chá para nós duas tomar. Só que eu estava tanto querendo chorar que eu não queria chorar na frente dela. Aí eu falei: "Ó, meu anjo, você toma um chá e deita e dorme. Eu vou ler a Bíblia um pouco e depois eu vou dormir também". Aí ela: "Tá bom, mãe". Eu tomei o chá, ela tomou. Eu não sei em que instante a Ana Júlia conseguiu tomar aquele chá, porque o chá estava muito quente. Ela tomou e quando eu olhei ela já estava deitada dormindo. Eu peguei a Bíblia, eu ajoelhei numa cadeira, coloquei a Bíblia na cadeira e comecei a ler a Bíblia. Eu falei, antes de eu abrir a Bíblia, eu falei: "Deus, eu preciso de uma palavra. E eu sei que aqui tem o que eu preciso". Eu abri a Bíblia no Salmo 139, bem ali no início. E quando eu comecei a ler, eu me desabei. Aí eu comecei a falar com Deus. Falei: "Deus, não é a minha filha, é a nossa filha. A partir de hoje, Deus, eu quero colocar ela em tuas mãos. Mas eu preciso de uma coisa, eu preciso ter fé. Eu preciso de fé, Deus, para mim saber que eu vou pôr ela na tua mão e vou deixar o Senhor cuidar dela. Porque até agora eu achei que eu estava cuidando, mas eu não estava. Então, me deixa acreditar, Pai, me permita acreditar que eu vou pôr ela nas tuas mãos. E por mais difícil que eu ver que ela estiver passando, eu vou deixar ela onde ela estiver, que é nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor vai cuidar dela". E eu fiquei ali falando com Deus. Aí eu sei que chegou um momento que eu não conseguia parar de chorar. Eu falei: "Nossa, vai rasgar a folha da minha Bíblia". Eu queria tirar a Bíblia e pôr para um lado, só que eu não conseguia. Para mim, se eu tirasse a Bíblia, a presença de Deus ia sair dali daquele lugar que eu estava. Aí eu peguei e falei com Deus: "Deus, eu não quero mais chorar. Eu não quero mais chorar". E estou conversando com ele, de repente eu parei de chorar. Eu não já era já quase 2, 3 horas da manhã, eu falei: "Eu não estou com sono, Deus, eu quero deitar e dormir. Me dá sono para me deitar e dormir, porque eu sei que Maria Vitória está nas mãos do Senhor". Eu peguei e deitei. Eu deitei, aí já estava dando 4 horas. Eu sei que ela chegou umas 5 e pouco. Eu dormi mais ou menos 1 hora, ela bateu no portão. Eu falei: "Irmãos, eu nunca dormi um sono tão satisfatório na minha vida como eu dormi naquele dia, dentro de 1 hora". Porque da hora que eu acordei, eu não dormi mais e fiquei o dia inteiro sem ter sono, mas um descanso, uma paz dentro de mim, que não tinha outra coisa para poder substituir aquilo. Aí ela chegou, entrou, passou um tempo, sai que ela faz curso pela manhã, mas ele não tinha acabado não, meus irmãos. Eu sei que o tempo está curto, mas vai dar tempo, viu.
falar o que Deus preparou. Aí, isso foi o quê? De sexta para sábado. No domingo, Maria Vitória me fala: "Mãe, eu não quero mais mentir para a senhora, eu fiz uma coisa que eu ainda não falei para a senhora e eu quero falar, eu fiz uma tatuagem". O meu mundo acabou, porque era tudo a contramão daquilo que eu tinha pregado durante todo o tempo. Aí, meu Deus do céu, eu me travei, eu não conseguia falar com ela. Eu não estava com raiva, mas eu não conseguia falar com ela. Foi como se uma barreira tivesse colocado entre eu e ela. Aí, quando foi uma semana ali depois, a gente voltou a falar, e no momento que a gente voltou a falar, foi uma paz tão grande aqui dentro de casa, que aí eu procurei a irmã Kátia, porque durante todo esse período eu só conversava com a irmã Kátia por mensagem. Eu não tinha conversado com ela ainda pessoalmente, em cima da geladeira, Maria Vitória, em cima da geladeira. Aí ela está aqui ouvindo tudo, viu, irmãos? É bom que ela sabe que o processo acontece, mas que sempre há cura. Aí eu procurei a irmã Kátia. Quando eu cheguei na casa de a irmã Kátia falou: "E aí, minha irmã, como é que você está?" Eu falei: "Irmã Kátia, você eu não entendo, mas eu estou numa paz, mas numa paz tão grande que eu não estou conseguindo entender. Lá dentro de casa está uma atmosfera, irmã Kátia, que eu não estou entendendo, mas é uma paz tão grande, porque a partir do momento que ela me falou dessa tatuagem, parece que era a barreira que estava entre a gente. A partir dali, tudo mudou. Aí, o que eu me levantei, comecei a ir para a igreja, comecei a participar, ouço as críticas, ouço as ofensas, mas sem me deixar contaminar por aquilo. Aí eu peguei e conversamos com a irmã Kátia, retomei a minha vida e estou retomando. Eu, sinceramente, no início, no dia que eu falei com Mônica, eu falei: eu vou contar, eu vou transbordar para dizer aos irmãos que eu estava angustiada e eu consegui a paz, eu consegui a alegria da salvação novamente na minha vida, que eu achava que eu tinha perdido, mas eu consegui de volta. Mas tem muito mais, porque domingo agora, Maria Vitória foi para a igreja e conversou com o pastor e está voltando em comunhão com a igreja, está voltando em comunhão com Cristo, porque eu falei com ela, não é o pastor, filha, é o seu relacionamento com Deus, porque você tem um relacionamento com Deus. Deus tem uma aliança contigo, e isso é o que importa. Foi uma batalha, irmãs, para eu poder levar ela dia domingo para a igreja. Ela não queria ir, eu tive que me colocar de joelho enquanto ela estava dentro do quarto. Eu peguei a Bíblia e falei: Deus, eu abri no Salmo 91 e falei: Deus, eu creio em todo o poder que está nessas palavras. E eu creio que o mal não vai prevalecer. Eu creio que o inimigo não vai vencer essa batalha e hoje ela vai renovar a aliança dela consigo, porque ela é promessa do Senhor. E fui lá e falei com ela e não, mãe, eu não quero ir, Maria Vitória, você tem que ir, Maria Vitória. Eu vou com você, eu estou aqui para te ajudar. Amanhã você pode não ter essa oportunidade, amanhã eu posso não estar aqui para poder estar te ajudando. Não vai ser mais fácil para você, vai ser mais difícil. É hoje que é o dia de você se renovar em Deus. E ela foi, irmãos, conversou com o pastor e está disposta a retomar a comunhão com Deus. Eu quero dizer que o nosso Deus, embora nós não vemos, ele continua no processo. Ele continua ao nosso lado. Ele nos leva, mas ele continua. E não temos mais tempo, mas glória a Deus por todos que ouviram, e eu espero que o Espírito Santo, de alguma forma, tenha falado no coração de vocês. Amém?
Amém! Uou! Olha, é Netflix, hein? Tem segunda parte disso daí. Obrigada, Ivanete, obrigada. Enquanto você estava falando, o Senhor estava lembrando aquele versículo. Eu não sei para onde se encontra, não sei se é lá no livro de Tiago, que fala que quando a gente confessa para Deus os nossos pecados, nós somos perdoados. Mas quando confessa uns aos outros e oramos juntos, né, seremos curados. Então, nessa manhã, eu creio que houve cura na sua vida e na sua casa. E estamos muito felizes por você estar aqui, confiando que pode compartilhar isso e contando com as nossas orações. Por isso, para não cair a live, a gente vai estar orando pela sua vida, pela vida da Maria, que eu botei aqui, Vitória. para Maria Vitória, e crendo nessa vitória já, viu? Já amamos a Maria Vitória. Então, nós vamos estar orando lá no grupo, e obrigada. E volte para acabar de contar, viu? Beijo no coração de vocês, a nossa live já se foi. Amanhã estaremos juntos aqui. Obrigada, minha irmã Ivanete. Amamos vocês. Amém. Rumo a Monte Claro para abraçar essa mulher, viu? Beijo no coração de vocês, amados. Eu amo vocês.